rubro-negro. Ai, meu Deus. Tá gastando tudo. Eu quero De La Cruz. Pá! Eu quero Vinha. Pá! Eu quero Léo Ortiz. Pá! Como que eu vou explicar? O modelo Pix, que é o Flamengo, né? Pá! Da modernidade, o clube ajeitado, com dinheiro, contrata quem quiser, tem um treinador em tese melhor do Brasil. Vocês estão vendo uma tela dividida e uma tela menor, porque aí está o resultado da pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, que toca no tema que mexe com as paixões e o coração da galera. As maiores torcidas do Brasil. E esse ranking traz algumas novidades interessantes em relação às últimas pesquisas. E nós vamos mostrar agora para vocês aqui, detalhando esse vídeo. Veja só, o Flamengo, nenhuma novidade, aparece como a maior torcida do Brasil, com 21,9%. O item que chama atenção aí é o seguinte, e nós já tínhamos falado isso recentemente aqui no canal Fala João Guilherme, a distância do Flamengo para o Corinthians, ela está aumentando. Hoje está na casa de 16 milhões de torcedores a mais rubro-negros do que corintianos. E é claro que sempre rende aquela história, não, a torcida do Corinthians é maior, mas os fatos vão comprovando, e as pesquisas também, que a torcida do Flamengo é disparada, a maior torcida, e está em crescimento. A Fiel está em segundo lugar, isoladamente. Ninguém a incomoda. E nós podemos dizer isso também da torcida de São Paulo. O São Paulo é o terceiro lugar isolado. E aí um ponto que chama atenção. O Palmeiras, nos últimos anos, é uma das equipes mais vencedoras do futebol brasileiro. E isso, normalmente, leva a um aumento de torcida. O São Paulo voltou a vencer há pouco tempo, mas ficou aí pelo menos uns 10 anos numa míngua danada, sem ganhar uma taça. E mesmo assim, a torcida do São Paulo, segundo a pesquisa Atlas Intel, continua 5 milhões maior do que a torcida do Palmeiras. Essa é a diferença entre a torcida do São Paulo e a do Palmeiras. Existem 5 milhões a mais de São Paulinos. E isso chama atenção, porque com as conquistas recentes do Palmeiras, poderia acontecer uma aproximação. E a pesquisa indica que isso não está ocorrendo. O Vasco da Gama é o quinto colocado. Tem uma imensa torcida espalhada pelo Brasil inteiro. Mas um detalhe importante: o Cruzeiro colou no Vasco. E hoje praticamente não há mais diferença entre as torcidas. Empate técnico, podemos colocar assim. O Vasco tem ali um número de torcedores um pouquinho maior do que a torcida do Cruzeiro. Esse é outro ponto realmente importante da pesquisa. O Cruzeiro é a maior torcida fora dos times do Rio e de São Paulo que dominam essa lista. O Atlético Mineiro vem mostrando também um crescimento da sua torcida, e o Bahia é um destaque. A maior torcida do Nordeste, disparado. 7,7 milhões de pessoas torcem para o Bahia no Brasil. E o Bahia deixa para trás, minha gente, times como Internacional, Fluminense, Santos e Botafogo, que vê aqui o Sport praticamente empatar em tamanho de torcida com o Botafogo. É expressiva essa cotação aqui dos times do Nordeste, hein? Tanto do Bahia como do Sport. O Atlético Paranaense já figura aqui também, é um time que vem crescendo
há mais de 20 anos. O Fortaleza já aparece com 1,2%, é uma das equipes mais emergentes do futebol brasileiro. Então, essa é a análise feita. Ó, na região sul, o Grêmio é a maior torcida, com 29%. O Internacional tem 21,4% dos votos. Na região nordeste, o Flamengo tem a maior torcida, 27,5%. E São Paulo com 13,3%. O Bahia aparece em empate técnico no segundo lugar, com 12,4%. Enquanto o Corinthians registra 9,3% de preferência e o Vasco 5,9%. Esse aqui é um ponto interessante, hein? Porque muitos defendem que a torcida do Flamengo ela é terceirizada, porque lá no Norte e Nordeste os times têm torcedores das equipes locais e torcem também para o Flamengo. Mas veja bem, o São Paulo tem 13,3%, o Corinthians 9,3%, o Vasco 5,9%. E aí? Essas torcidas também são terceirizadas? Fica a pergunta no vídeo. Na região sudeste, a disputa é acirrada, hein? 6 times estão aqui no patamar acima de 8%, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Vasco. É uma pesquisa do GE Globo com Atlas Intel. Interessante, né, minha gente? E esse é um tema que mexe muito com a paixão de todos os torcedores. O torcedor do seu time não admite que a sua equipe tenha menos torcida do que a do rival. E existem rivalidades aí que não são mais locais, são rivalidades nacionais, né? Como no caso aí de Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, hein? E tem o torcedor do Vasco não admite que a torcida do Cruzeiro esteja do mesmo tamanho e que é menor do que a torcida do Palmeiras e do São Paulo. O torcedor palmeirense com certeza vai falar que essa distância para a torcida do São Paulo não procede. Torcedores do Inter, Fluminense, Santos, Botafogo ficarão bravos com a presença do Bahia com maior torcida. Se preparando para o Fla-Flu da semifinal do Carioca e teve primeiro treino de Léo Ortiz. Cadê? O novo zagueiro já parecia estar bem familiarizado ao clube. Léo Ortiz passou o dia no Ninho do Urubu e uma das primeiras pessoas que teve a oportunidade de encontrar foi o técnico Tite. Ele conheceu toda a estrutura do Flamengo, vestiu o manto e teve até tempo para encontrar seu xará e ter aquela brincadeira que viralizou nas redes sociais. No gramado, o jogador fez apenas trabalhos físicos, separado do restante do elenco. Estou muito feliz. Ontem na chegada eu estava realmente ansioso para que chegasse a hora de vestir o manto aqui, conhecer o CT, conhecer meus novos companheiros, né? Léo Ortiz tem chances de ser relacionado para a primeira partida da semifinal diante do Fluminense. O Flamengo já saiu na frente e conseguiu regularizar o atleta no BID, e ele já está inscrito no Campeonato Carioca. Eu estou pronto, se precisar, lógico, sempre respeitando a opção do treinador, tudo que os meus companheiros de defesa vêm fazendo, que faltam palavras, porque vem tendo números realmente impressionantes. A questão da zaga parece estar bem resolvida para o rubro-negro, com Léo Pereira inspirado e agora a nova contratação que promete trazer bons resultados ao Flamengo. O time tem a melhor defesa do Campeonato Carioca com apenas 1 gol sofrido até agora. O time segue focado para enfrentar o Fluminense na primeira semifinal do Carioca. O elenco ainda tem mais 2 treinos antes do duelo para tentar manter a boa fase que está empolgando os flamenguistas. Uma vez Flamengo. Muito bem, é o desespero da equipe para avisar que tá voltando. Culpa de vocês dois. 10, 9, 8. 3. Vene Casagrande, primeiro treino de Léo Ortiz. Gostou do anúncio do jogador? Queria Flamengo? parabenizar o departamento responsável pelo anúncio. De fato, Cadê saíram o da anúncio? caixinha, um anúncio muito bacana, brincaram nas redes sociais. Enfim, era algo... Já tem o sósia, inclusive, do Léo Ortiz. Esse é o sósia. É o sósia Já do tem. Léo Ortiz. Olha lá, Léo Ortiz da torcida, pô. Olha aqui, nós somos o programa que mais divulga os sócios. Mais dá espaço. Nós recebemos já todos os sócios. Inclusive, eu queria que me corrigissem, mas eu acho que começou tudo com o Gabigol da torcida, né, Sim. gente? Ele foi o pioneiro, né? Sim, exatamente. E depois, Neymar, tinha o Neymar. Tinha o Neymar, Sempre o Ronaldinho Gaúcho. Mas aí a gente tá falando, Aí depois né? explodiu com o Gabigol. Aí depois o Gabigol da torcida, hoje a gente vê
vários outros times a galera tem esse negócio A de gente já trouxe o São Paulo aqui, lembra? Já trouxemos vários. O Tite, poxa, Tite, a gente trouxe. é verdade. Um beijo pro Gabigol da torcida. Trouxe o Pedro. Um beijo pro Gabigol da torcida. Aliás, ele me marcou no Rio, deve ser a apresentação do Léo Ortiz. Ele me marcou ali. Então já tem o Léo Ortiz da torcida, tá? Você que gosta desse tipo de brincadeira, de conteúdo, já segue lá o Léo Ortiz da torcida. E tem um detalhe, Fernanda, Cadê que a torcida do Flamengo anúncio? adorou. Melhor informação possível. Léo Ortiz namora. Namora? Qual é o nome dela? Pode contar, Não sei será? o nome dela, só vi que namora. Ô, Benê, que apurador é você que não sabe ainda? Isso, a vida pessoal não é o meu forte, cara. Daqui a pouco a gente entra no site e vê o Léo Dias falando sobre alguma coisa. Mas ainda bem que namora. Ainda bem que namora. Tem muita gente precisando namorar No Rio de Janeiro, então? É bom, ainda né, bem. Pedrosa? Que É aí dá isso. uma qualidade na noite de sono. Na noite de sono, que é muito importante pro atleta. Namorar é o forte de Léo, inclusive. Perfeito. É de nome já. De nome. Muito bem, a gente já vai mostrar pra quem não assistiu o anúncio do Léo Ortiz. Nossa, o quanto eu já perguntei pra esse cara se foi uma boa contratação. Não vou perguntar mais, porque Todo mundo já sabe. todo mundo já sabe. sabe, né? O Pedrosa já deu até o RG da perna que ele chuta. Inclusive, ele aqui. fez muita falta ao Red Bull Bragantino. Muita Graças a falta. Deus. Ó, Muita ontem falta. você tem que comemorar Léo Ortiz, o Evangelista. O Evangelista é muito bom jogador e o Matheus Pereira. E o Sacha logo saiu, também tomou um cartão, O Sacha não depois jogou saiu. bem ontem. O melhor jogador do Bragantino ontem foi o Jadson, no meio-campo, e o Elinho também. Elinho. Elinho jogou demais. E depois o Capixaba também jogou O muito. Capixaba jogou muito, mas o Elinho depois entrou meu Marçal ali. Aí acabou com ele. Acabou com a carreira Tanto que do o Elinho. Caixinha coloca ele no meio. E aí ele perde ali a função, depois o Bragantino troca. Ô, Vene Casagrande, o Léo Ortiz já encontra o Fluminense, você acha? Ou não, ele vai ser relacionado. Ele vai ser relacionado. Ele vai ser relacionado, enfim, vai ficar à disposição. Não vai ser titular, pelo menos nesse primeiro momento, até porque o Fabrício Bruno, muita gente questionando sobre o Fabrício Bruno, ele não vai nem usar máscara, tá? Ele nem fez nada para poder usar máscara, tá treinando sem máscara, ele vai pro jogo normalmente, mas sem a proteção do nariz. Ô, Fabrício, ele assiste ao programa, Vene? Ah, provável, né, cara? Fabrício, deixa eu falar uma coisa pra você. Do jeito que você é famosa, você falando pra ele, eu, né, vão Vene? cortar e vão mandar Tá pra bom, ele, entendeu? Vene, que sou eu. Olha só, deixa eu te falar. Não tem problema usar máscara, não, gente. Ah, ele não vai Mas às usar, vezes não. a pessoa é tão, né? Não há necessidade, pelo menos nesse momento, Será que pelo, não há? pelo que me relataram, Mas eu não tem fiquei necessidade. sabendo, que um passarinho me contou, que botaram o nariz do homem no lugar, que doeu, mas doeu tanto. É isso. E o homem vai pro jogo mesmo assim e Vai pro treinou? jogo, tá treinando normalmente, vai ficar à disposição. Léo Ortiz também fica à disposição. Quem não deve ficar à disposição é Gabigol e Wesley. A gente vai parar e pensar assim, beleza, são dois jogadores que são reservas. Vamos debater sobre isso? Mas o Gabigol, na minha opinião, é um jogador que faz falta. Independentemente se é reserva, se é titular, a gente tá falando de um jogador... clássico, né? De uma semifinal de Carioca. Exatamente. Tá aqui, ó. O... Tropa do Leléu. Só namorador. Vamos lá. Essa aqui é uma cena do filme do Homem-Aranha, do desenho do Homem-Aranha, né? Em que ele se encontra ali, se aponta. E isso aqui, pra quem não gosta de internet, é um meme, né? Que, ou seja, uma foto muito usada pra brincadeiras, né? E aí pegaram essa e fizeram a tropa do Leléu, né? Que aí é o Léo Pereira com o Léo Ortiz. Só falta o Léo Ortiz deixar a barba crescer. Né? Falando em dinheiro, fortuna, o rubro-negro Ai, meu Deus. tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando, eu quero De La Cruz, pá! Eu quero Vinha, pá! Eu quero Léo Ortiz, pá! O Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das janelas do Brasil de gastos com contratações e detalhes, são só 3. Para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores. Ó, a primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. Em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais.
Aí vem os valores. E aí assusta um pouco. O patamar que tá chegando aí o futebol brasileiro, o Flamengo gastando mesmo, foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De La Cruz. 42 milhões e 800 mil parcelados com a Roma pelo Vinha e 37,6 milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros. Cara, é surreal o patamar que chegou o Flamengo. Eu acho o do Vinha muito alto. Eu não pagaria 43 milhões de reais pelo Vinha, tá? Acho um bom jogador, mas eu não pagaria 43 milhões de reais por um lateral esquerdo, sabendo que tem meias muito bons que custam isso, volantes, atacantes, mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite. Sim. O Léo Ortiz, é lógico que é do Tite, porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro, se não for para ser o Léo Ortiz, não quero zagueiro nenhum. Aí eu uso a base. E aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bruninho, Vander, é surreal esse valor? Porque é muito caro, cada contratação é caríssima para esse Flamengo. Sim, eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro, eles são muito caros, se você fizer uma avaliação técnica. Eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro. Isso é uma opinião numa análise técnica. Mas o Flamengo, ele tem essa grana. O Flamengo tem esse dinheiro, né? O duro é quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem. Aí é complicado, aí você entra num buraco sem fundo. O Flamengo tem esse dinheiro e ele usa esse poder financeiro, e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada para contratar em posições que ele acha que são importantes. O Flamengo, ele em outros tempos, ele contratava mais. Eu prefiro, assim, de você contratar 3, mesmo que você gaste bastante, mas que resolvam lacunas no elenco. O Flamengo não precisa contratar 7, 8, 9 jogadores, né? Já tem um elenco muito bom. E um detalhe que desses 3, para mostrar assim, o poderio financeiro do Flamengo, para mim só o De La Cruz é um titular claro do time. O Vinha disputa a posição com o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar a posição ali com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Então só o De La Cruz eu acho que é um cara que chegou já com status de titular. Os outros 2 podem vir a ser titulares, mas eles disputam posição. Não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não. Ou que Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. Então, eu acho os valores aqui no Brasil muito altos, mas o Flamengo tem grana para isso. Então, ok. Se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro, tá tudo certo. Não é? Foram contratados 3, não é isso? 3 jogadores, 158 milhões. Então, mas boas contratações, de sim, maneira geral, sim. Boas. E para posições que o Flamengo precisa. Pronto. O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Flamengo muito mais. Isso. O Flamengo gastou 160, eu estou arredondando aí, 160. O Corinthians gastou 130. O Corinthians contratou 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Quer dizer, foram contratações com preços razoáveis, mas pelo volume... Poxa vida, aparece lá na planilha, lá, o Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160. Só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa. Então, por isso que eu acho que as contratações do Flamengo foram boas para eles. Só 3, não inchou o elenco, jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite. Em boas condições físicas, isso é bom falar, não são jogadores que têm muita lesão. Poderão ser, até entrar dentro de algum tempo como titulares, né? Eu não sei, mas o Tite que vai decidir. Mas foi uma coisa racional, o Bruno falou, pontual, eu preciso dessa posição. O Corinthians perdeu, porque ou acabou o contrato, ou porque quis se dispensar jogadores, cerca de 12, 13 jogadores. Teve que contratar. Contratou 11. Contratou 11 e pagou 130. Claro que comprou parceladamente. Aliás,
exceção feita do De La Cruz, também entendo que o Flamengo tenha comprado de forma parcelada. Quem vendeu sabe que vai receber, certo? Do Corinthians, muitos que fizeram negócio colocaram aquela cláusula anti-calote, ou não é verdade? É isso. Então tá maior em cima de quem? Fluminense, não ganha clássico há muito tempo. O Flamengo não ganha. Pode perder, né? Ser campeão. Faz 15 meses que o Flamengo não ganha nada. Sim, verdade. Não. É? Se for eliminado pelo Fluminense de novo, aí realmente o bicho vai então, pegar. mas aí... Então, essa é uma boa pergunta. Quem tá mais pressionado? O Fluminense, vamos combinar. Campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Mas no âmbito estadual, não ganha de ninguém desde a final do estadual passado. Não ganha clássico, né? Não ganha clássico, não ganha de ninguém. Não ganha dos rivais, né? É bom você explicar que eu estava passando. Não ganha dos rivais desde a final do estadual passado. Era segundo, classificou em quarto, né? Se classificou em quarto. Tem desfalques sérios para esse jogo. Agora acabei de ler aqui que o Samuel Xavier foi vetado, fez exame, acusou lesão muscular. O André já estava suspenso. Jogaço, é interessante, porque todo mundo já estava lidando com esse confronto na final, né? Mas é um jogaço, né, cara? Porque tem muita ali, coisa, muito personagem. Mas eu tô com massa, hein? Acho que dois ex-treinadores da seleção. Você tem como eu e o Tiras, né? O cara elegante e o outro esquisito. Eles são diferentes pela essência de ver a vida e o jogo. Quem? Os técnicos? Completamente diferentes. Você tem um modelo... como que eu vou explicar? Um modelo Pix, que é o Flamengo, né? Da modernidade, o clube ajeitado, com dinheiro, contrata quem quiser, tem um treinador em tese melhor do Brasil. E do outro lado, tem um modelo meio completamente contraditório para os tempos de hoje, né? No futebol, cheio de jogador veterano, com um treinador que é contestado. Cara, é um baita de um jogo, cara. É um baita jogo. Baita de um jogo. Tem o nome de clássico mais legal do Brasil, Fla-Flu, é muito legal. É bonito o nome, né? Tem uma das duas camisas mais lindas do Brasil. Nada mal, hein? Os dois hinos dos mais legais. Também são. Fla-Flu é demais. Se eu morasse no Rio, eu estaria lá. Fla-Flu é tão legal que no Sul, aquilo que a gente chama de Pebolinha aqui é Fla-Flu, né? A galera chama Fla-Flu. É legal? Eu não sabia. Pebolinha aqui. Aqui no Rio é Totó. E no Sul é Fla-Flu. Que legal. Fala, nação! E esses foram os vídeos de hoje. Diga aqui pra gente nos comentários o que vocês acham desses antes que ficam recalcados dizendo que a nossa torcida é terceirizada. Comenta aí bastante sobre esse assunto. E diga também o que vocês acham sobre a estreia de Léo Ortiz logo no sábado agora, na semifinal no Fla-Flu. Será que vai ser importante? Será que vai fechar a dupla Léo? Diga aí bastante nos comentários, comenta e curte os nossos vídeos, nossos conteúdos e segue a gente, se inscreve no nosso canal. Tamo junto e até o próximo vídeo, até as próximas notícias. Tamo junto, valeu!